Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de novembro de 2014, é uma quinta-feira, e nosso verbete é de número 3205. Ele tem 4 páginas, 47 elogios e 6 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é a autodefesa cosmoética, da holopensenologia. E o verbete foi redigido pela professora Kátia Aracaki, que é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro, e voluntária da Conscienciologia desde 95 e docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia, tenepsista desde fevereiro de 2008 e apicom desde novembro de 2011. A autodefesa cosmoética é o estado de proteção natural crescente, vivenciado pela consciência homem ou mulher, resultante da acumulação dos trabalhos permanentes de interassistência junto ao amparo de função ou equipe extrafísica de amparadores. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da interassistencialidade, a forma holopensênica sadia, a implantação da pensenidade da mega fraternidade. Na fatologia, o saldo interassistencial benéfico ao próprio assistente, a acumulação das doações benevolentes ao longo dos milênios, as vidas humanas consecutivas dedicadas à interassistencialidade, a prioridade interassistencial, as descobertas e invenções assistenciais, a transformação dos assediadores pessoais em assistentes gerais, a formação de rede interassistencial a partir dos assistidos. E aqui na parafatologia, a sinalética energética energo-parapsíquica de porte, a presença do macrosoma avançado, a autoblindagem energética natural, o campo energético pessoal instalado permanentemente, os lava-jatos energéticos instalados no ambiente do assistente, a equipe de plantão, o acesso à paraprocedência, o contato regular com as centrais extrafísicas, a para-atenção das consciências mais evoluídas. E aqui na argumentologia, a gente chama atenção para a listagem de condutas, com 10 condições básicas no exercício interassistencial com vistas a se alcançar a autodefesa cosmoética. E na remissiologia, nós destacamos a autoabnegação cosmoética, a autocorreção, o código pessoal de cosmoética, a mini-peça interassistencial e preponderância da cosmoética. E na frase enfática, na autodefesa cosmoética, quanto mais o assistente se expõe de modo técnico com a intenção de ajudar os assistidos, cada vez mais se torna protegido e, por vezes, recebe o bônus evolutivo. Na questionologia, você considera possível a autodefesa cosmoética? Em caso afirmativo, quais investimentos evolutivos tem feito para alcançar tal condição? Agora, aqui na mega análise do verbete, feito pela equipe da Enciclosapiens, nós temos proteção, equipex, trabalho, cosmoética, amparadores, priorização, abnegação, mini-peça, intenção, benevolência, despojamento, megafraternidade, holopensenologia, policarmologia, despertologia, evoluciologia, ofiexologia, energossomatologia, interassistenciologia e autodiscernimentologia. Agora, professora Kátia, vamos entender um pouco melhor sobre a história desse verbete? O que você tem a nos dizer sobre a motivação para escrever sobre ele? Esse verbete daqui eu fiz baseado no que eu já observei, assim,
do comportamento, das ocorrências e das histórias do professor Valdo, né? Então, assim, boa parte do conteúdo daqui foram situações assim que eu observei, né? Ou se não ele contou histórias e aí eu retirei o conteúdo para fazer o verbete. Muito bem. Agora, na verdade, é uma mega cobaia, né, que a gente tem. Sim, com certeza. Agora, a gente tem aqui uma pergunta sobre a estrangeirismologia, na página 53. Você poderia explicar melhor o gap maior da autoconsciencialidade magna? Então, isso daqui seria a pessoa que já tem um nível evolutivo mais avançado, né, já tem um nível de autoconsciencialidade maior, e isso dá um intervalo, né, dá uma diferença para as demais pessoas. Em termos de holopensene, isso também fica bem caracterizado. Então, é como se a pessoa, embora estivesse na mesma dimensão, ela não se miscue mais com o holopensene mediano. Certo. Agora, professora Kátia, também na fatologia, na página 53, final da primeira linha, ele pergunta quais são os sinais desse saldo interassistencial benéfico ao próprio assistente, além da mega proteção. E continua a pergunta, né? Poderíamos afirmar que a subida na escala evolutiva das consciências ocorre pela acumulação das doações benevolentes ao longo dos milênios? Ah, com certeza, né? Esse daí seria um saldo assim bastante significativo. Mas eu acho que tem vários, né? Desde a questão do macrosoma, a questão da rede de contatos assim homeostática que a pessoa vai formando, a forma holopensênica. Então, assim, a questão da Max Morex, da Extra Proex. Então, na enciclopédia já tem muitos verbetes, a maioria redigido pelo professor Valdo, que fala desse benefício, né, da pessoa assistencial vida após vida. Essa questão do macrosoma é bem forte, né? O paramicrochip também, né? As benesses da interassistência multimilenar, né? Agora, na fatologia também, página final da quinta e sexta linhas, ele pergunta como realizar com pleno sucesso a transformação dos assediadores pessoais em assistentes gerais e otimizar a formação da rede interassistencial a partir dos assistidos. Eu acho que isso aqui, uma analogia, por exemplo, um professor, né, que na classe lá que ele leciona, ele tem os melhores alunos e tem os piores alunos. Então, muitas vezes, qual é a tendência da pessoa querer, né? Ela fica mais, digamos assim, motivada a ajudar os melhores alunos. Mas, na verdade, ela tem que fazer também a outra parte, né? Que seria ajudar os piores alunos a melhorarem. Então, acho que essa mesma lógica que é usada em qualquer ramo profissional, estou usando aqui a questão da docência, educação, porque isso daí é um quadro bem típico, né? Então, eu acho que é a pessoa ela começar a canalizar energias, a pensenidade dela, a criatividade, para ela ver como que ela vai pegar os piores alunos, os clientes mais difíceis, né, e etc e tal, né? Então, ela pensar na vida dela, começar a pensar no entorno dela, no círculo social dela, de trabalho e tudo mais, quem são essas pessoas mais difíceis e desenvolver técnicas de poder ajudá-los. Então, no caso de professor, é muito comum a professora, o professor, pegar aquele pior aluno e colocá-lo para ser assistente, o monitor. Aí ele já se sente mais importante, né, que tem uma responsabilidade, muitas vezes ele vai melhorando assim. Eu estou falando aqui de uma situação mais intrafísica, né, mas eu acho que é o mesmo princípio. Pensando, analisando assim, né, fazendo essa correlação realmente. Agora,
porque a gente pode fazer aquela ilação da questão dos resgates, né, na baratrosfera e o que a gente tem pela frente, né, da pré-intermissiologia, tem uma relação com isso, né, Kátia? Você até defendeu um verbete há pouco tempo. Claro, totalmente. Mas Mas acho que no dia a dia, porque em geral o que a gente faz? A gente reclama de quem assedia a gente. Tem que fazer o lugar contrário. De assistir, né? Quanto mais a pessoa perturba, mais você vai assisti-la. Porque a nossa tendência é fazer o contrário, né? Querer se livrar da pessoa, ou então também perturbar a pessoa, né? A gente também começa a assediar a pessoa, só de pensar mal, né? E aí a questão é reverter a situação, conseguir reverter a situação, né? Não, eu me lembrei, claro, da questão da pré-intermissiologia, porque a coisa começa dos pequenos casos, né? E a gente vai deixando aquilo acumular até chegar ao ponto de, quem sabe, né? Quantas vidas a gente já deve ter passado tendo a oportunidade de fazer assistência, por exemplo, para uma pessoa, que a gente está um pouco melhor em relação àquela pessoa, daí a gente não dá conta, aquilo vai não crescendo e a pessoa acaba indo parar até talvez na mesma, né, baratrosfera ex-nossa, mas enfim. E aí a coisa vai se acumulando e ficando cada vez mais complexo de resolver, né? Então, é o lado... essa questão do acúmulo, né? Do acúmulo da nosografia, né? Que a gente tem que cuidar, porque às vezes a coisa simples é mais fácil, que está mais à mão, né? Uma bola de neve quente, né? Agora, também na estrangeirismologia, ele gostaria que você falasse sobre o bunker da cosmoética. Bunker é aquele local que é usado, né, para fazer defesa militar, aquele quartinho todo blindado. E aqui o sentido seria que a pessoa mais cosmoética, ela acaba desenvolvendo essa defesa naturalmente, né? Então, é como se ela tivesse ali uma blindagem energética permanente. E, lógico, ela acaba abrindo essa blindagem para ela poder fazer assistência. Mas a própria cosmoeticidade dela já cria essa defesa. E, Kátia, na coloquiologia, também na página 53, você poderia falar sobre o corpo fechado? E aí ele pergunta, isso não seria um mito? O corpo fechado, até escrevi aqui depois, né? Aquela condição do chega perto, mas não entra, né? Então, a partir da desperticidade, a consciência ela já tem essa condição, né? Que ela está no meio do fogo cruzado, mas não leva bala perdida, né? Então, isso aí que eu estou chamando de corpo fechado. Agora, isso aí tem uma outra conotação, mais mística, eu acho, tudo mais, né? Eu não sei, nunca fiquei lendo muito sobre o assunto, mas é nesse sentido mesmo dessa invisibilidade, blindagem, né? E uma blindagem cosmoética, né? E também, em alguns casos, é quase que uma invisibilidade. Parece que a pessoa ela pode estar no meio de um contexto, mas ela se torna invisível ali, né? Ela se encapsula, né, Kátia? Se encapsula. E se autoprotege, né? Cosmoeticamente. Isso é fato, né? Nesse caso do professor Valdo é interessante porque ele estava no 11 de setembro, né? Ah, sim. Caso que ele conta muito essa história, né? Está em Miami, no aeroporto, e fazendo voo para Nova York lá no 11 de setembro. Né? Agora, na pensinologia, na última linha, você poderia discorrer sobre a implantação da pensenidade, da mega-fraternidade? Isso daí é uma necessidade, né? Porque para a pessoa ela conseguir ter essa autodefesa permanente, ela já tem que ter essa pensenidade mais elevada,
de não pensar só nela, de pensar em todo mundo, de não ser partidarista, senão ela não consegue, né, chegar nesse nível de defesa natural. Pois é, porque aí, Kátia, dentro daquilo que você falou, colocou ainda há pouco, né, essa questão da... Se a pessoa é sectária, ela pode fazer muita assistência, mas ela não vai chegar nessa autodefesa, nesse nível que a gente está falando. E aí também a pessoa ficar atenta para começar do básico, né? Porque outro dia eu ouvi uma colocação do professor Valdo que me deixou, de certo modo, impactada. E a colocação feita foi sobre a questão da megalomania. E foi colocado como um traço muito comum entre os intermissivistas aqui. E em geral, né? Não é quem está aqui, é em geral. E aí, claro, faz todo sentido se a gente considerar a condição de liderança no passado né? Então, exatamente. Mas isso é muito sério, né? Porque como é que a gente vai lidar cosmoeticamente com essa questão de megalomania, né? Como é que a gente vai conseguir desenvolver um parapsiquismo mais avançado, mantendo algum resquício desse traço? E o problema é que a pessoa ela não se contenta com pequenas coisas, pequenos passos, né? Ela acha que tudo tem que ser grandioso, já tem que ser a condição ideal, tem que ser... E aí é difícil, porque na evolução é muito... Você começa passo a passo, né? Pequenas mudanças, 0,00001%. E aí eu fiquei pensando nessa condição da... E faz parte, né? Mas enfim, mas que também eu fiquei refletindo sobre isso. Que é essa tendência também que a gente tem de considerar que o que a gente pensa, ou a atividade que a gente faz, ou a especialidade que a gente escolhe para pesquisar é a mais... realmente... Mas isso é traço da monarquia, né? De autorreferência. Então, a pessoa acha que tudo dela é sempre o melhor. E aí, por isso que ela quer impor aos outros aquela forma, porque o que eu faço é o melhor. Então, se você não faz o que eu faço... O que você faz o pior. Mas, Kátia, eu estou trazendo esse assunto porque é uma contraposição, né? A questão da autodefesa. Né? Mas é que eu acho que você traz essa dimensão do verbete para a gente pensar no nosso dia a dia. E aí, não sei se tem uma eu acho que é interessante, né? Os jornais raramente eles relatam assim coisas positivas, né? Mas é bem interessante quando tem esses casos. Então, até recentemente teve um que envolveu um visitante aqui da Cognópolis, né? Que foi uma equipe, né, diplomática de um país que veio visitar. Sim. E eles esqueceram um notebook, né, no táxi. E aí o taxista correu atrás para tentar achar esses estrangeiros que estavam aqui, que ele tinha transportado, para poder devolver o notebook. Então, acho que assim, tem muitas histórias assim, que são muito interessantes. Aqui no Brasil, a gente não tem o hábito, né, de registrar, de publicar, mas nos Estados Unidos eu já vi livros sobre isso. E daí que eu acho que são esses pequenos atos que a pessoa ela tem que começar a verificar o nível dela de honestidade, né, de autoincorruptibilidade. A questão dos táxis, eles têm esses casos, né? Há pouco tempo eu vi na televisão um caso, ele devolveu um pacote, tinha milhares também, de reais, né? Sim. E acho que a pessoa ia usar para uma cirurgia, uma coisa assim. Né? Então, eu acho que essa defesa cosmoética, no nosso caso, ela tem que começar pelo estudo das questões éticas. E uma ética assim, bem fácil de todo mundo estudar, é ética profissional. Né? A pessoa é ética dentro do trabalho que ela exerce. Né?
desde a questão da pontualidade, o respeito com quem ela lida, né? Então, sim, são parâmetros simples, né, que a pessoa pode começar por ali. Você sabe que eu lembrei de um caso, essa coisa bem simplesinha também de ética, que uma vez eu me livrei de um golpe, não porque eu fui esperta, assim, não foi isso. Eu me livrei de um golpe por causa de algum traço ético que eu tive que me protegeu de cair na armadilha. Não sei se vocês lembram, há uns 10 anos, ou mais um pouco, talvez há uns 15, no Rio de Janeiro, acho que vocês nem eram nascidas, algumas aqui. No Rio de Janeiro tinha um golpe da loteria, que a pessoa ganhava na loto e ganhava na loteria federal, enfim. Era um golpe do bilhete premiado, eu acho que chamava. Enfim, um belo dia eu desci em Ipanema e estava indo para o IPC, estava indo voluntariar no IPC. Um dia bonito, de sol e tal, eu desço, estaciono meu carro em um matuto mesmo. O cara não sabia falar direito. Sotaque do interiorzão e super vestido de matuto, né? Me abordou para me falar, que me contou uma história enorme, que tinha um bilhete, era um negócio da loteria, que tinha ganho, mas que ele não estava conseguindo e tal. Me contou uma história louca, eu fiquei com muita pena dele e fui lá, e aí ele queria que eu fosse com ele na loja. Falei, tá, vamos lá. Nisso aparece um outro sujeito. Esse era o chefe da quadrilha. Esse começou a querer me seduzir para ir em algum escritório. Ele achava que eu trabalhava ali, eu cheguei no horário comercial, ele queria me levar para o meu escritório suposto, né? No caso era o IPC, para eu fazer algum telefonema, enfim, fazer alguma coisa que eu levasse ele lá. Ou seja, ele queria assaltar, ele queria armar alguma coisa muito séria comigo, né? Mas o que me salvou? Eu não tive inteligência na hora, eu nunca tinha ouvido falar do tal do golpe, eu não tive inteligência para perceber que aquilo era um grande golpe. Foi muito bem feito, era um teatro, assim, ao ar vivo, sabe? Ao ar livre, né? Mas o que me salvou? Eu percebi, ele foi claro comigo que ele queria ficar com o dinheiro do sujeito. Entendeu? Ele me fez uma proposta de um certo modo que me deu a entender que eu ia ganhar dinheiro com aquilo. Ou seja, eu entendi que ele estava querendo se aproveitar do matuto. Aí isso me deu um clique. Eu falei, não, eu não posso me acompliciar com esse sujeito. De jeito nenhum. Ele é antiético. E aí eu escorreguei. Mas para você ver como que é uma bobagem, não é? Assim, uma besteira. E vai que eu tenho alguma fissura ali com aquele tema. Que eu ia querer, eu quero fazer um negocinho. Aí eu fiquei pensando, isso foi uma lição dessa coisa do conceito de cosmoética, né? Que tem a ver com o que você falou ainda há pouco. Uma besteira, um detalhe, uma coisa assim, um negócio que chegou a mim, não tinha nada. E você, às vezes, escorrega num negócio assim por uma fissura que você tem, né? Você nem sabe, às vezes. Dulce, no Homo Sapiens urbanizado, se chama o conto do Paco. O conto do Paco? Ele quer dar uma gratificação para a pessoa, eles oferecem uma gratificação para a pessoa. Saída de banco, geralmente. No caso era mais sofisticado o negócio, porque eu tinha que fazer operação em computador, tinha que ir lá um matuto junto, tinha que resgatar o bilhete, mas enfim, era uma confusão. E não sei que golpe que ele ia me dar, porque eu mesma não tinha dinheiro ali. Mas eu vou pesquisar isso, eu não lembrava. É o 100 tipos de golpe, tem o professor Golpe coloca. 100 tipos de golpes. Não lembro desse. Boa dica, vamos pesquisar. Mas super interessante esse caso aí. Eu cheguei no IPC, eu me lembro que eu cheguei impactada, sabe? E eu não sei o que foi que eu falei pro sujeito, que ele foi embora. Alguma coisa, eu dei um fora nele. Falei, não, tô fora dessa e tal. Eu fiz alguma coisa, deve ter chegado, de certo, algum aparador, eu penso, no meu voluntariado. Mas eu acho que aí o que aconteceu foi que você identificou um aspecto antiético que ia contra os seus valores e aí imediatamente você reagiu. Desfez o negócio. Aí desfez. Não foi por eu ter desbaratado o assunto.
né? Foi isso aí. Compatibilidade de valores. Então eu acho que teve uma pergunta, acho que você respondeu. Eu penso que essa defesa, eu não sei o que você pensa, Kátia, mas ela vem aos poucos, tá claro, como lógico, tudo. Vem. Você vai conquistando assim, né? Então assim, você já, aqueles assediadores daquela mini fissura, sim, para alguns já boba, né? Mas que ainda pega alguns, você vai aos poucos construindo aquilo, se desvencilhando, né? É um holopensene. Agora aqui também uma abordagem que eu pensei quando fiz o verbete é que, sim, que muita gente tem uma necessidade de ficar se defendendo. E isso é besteira, entendeu? Porque, assim, se a pessoa estiver certa, os próprios fatos vão mostrar. Ela não tem que se preocupar muito com isso. Então, lógico, às vezes ela tem que defender um trabalho, né, alguma condição, mas, assim, a pessoa não precisa ficar se defendendo demais, porque o nível cosmoético dela já vai ser um escudo nesse sentido. E que isso que você está falando, Kátia, tem a ver também com aquela questão das pessoas que se justificam muito? É isso? Exatamente, Pessoa que usa muito mecanismo de defesa, tudo ela quer provar que ela está correta, né? Que não foi bem assim. Então, besteira, né? Porque tem a multidimensionalidade, tem as consciex, tem a lei da ação e reação. Agora vamos lá, em fatologia, na quarta linha, aqui na página mesmo, 53, gostaria que discorresse sobre os esclarecimentos evolutivos repetidos pacientemente vida após vida, intermissão após intermissão. Então, isso daqui é bem o caso que eu pensei, né, do professor Valdo, que é quantas vidas que ele já vem tentando falar de evolução, falar de cosmoética, desde a época lá do Confúcio, na China. Então, ou seja, tem que ter essa repetição paciente, né? Porque não vai ser de uma hora para outra. Mas isso daí, mesmo que não tenha muito público, a pessoa ela vai formando esse holopensene, né? Porque ela vai fazendo um contraponto com aquilo que já existe. E a gente sabe que vidas foram perdidas, né? Ele já perdeu vida em função dessa postura, da defesa dessas ideias, né? De cosmoética. E Kátia, na fatologia, também segunda linha de baixo para cima, você poderia explicitar a transformação dos assediadores pessoais? Você já falou sobre isso. Você quer comentar em assistentes gerais? Isso daqui, eu acho que um outro aspecto é que, assim, que a pessoa, quando ela vai ficando mais cosmoética, o próprio holopensene dela serve de referência. Então, eu já vi também o professor Valdo contar isso várias vezes, tem um verbete que ele escreveu, que é Viragem do Mega Sediador. Aí ele explica o que faz o mega sediador ficar motivado a mudar. O mega sediador vem, né, atacá-lo, e daí recebe aquele choque daquelas energias super equilibradas, homeostáticas, e aquilo dá um bem-estar enorme nele, né? Então ele começa a ver, puxa, eu queria esse paraíso aí para mim também. E aí muitas vezes, né, ele já é trazido pelos amparadores no momento que ele já está mais predisposto a mudar. Então esse contato com uma realidade melhor faz muitas vezes a pessoa começar a repensar o modo dela de agir, de se comportar, e isso muitas vezes faz com que ela mude de banda, né, para o lado mais cosmoético. Isso tem um caso também que eu gosto de falar, né, que é o caso lá que era o pior menino que estava na FEBEM, né? Pior, assim. Ele era campeão de fugas, ninguém mais sabia o que fazer com ele. Ele era super difícil, uma criança super complicada, bem considerada assim delinquente. Aí vem uma mulher francesa que estava fazendo doutorado e ela foi pesquisar determinados tipos de instituição, e quando ela chega para pesquisar lá na FEBEM, fazer a pesquisa na FEBEM, esse menino está chegando de Camburão e ela fica interessada por ele, né? E eles falam, não, mas esse daí é o pior, né, internado que a gente... o pior, né, o garoto que a gente tem aqui, tá.
mas ela, acho que era socióloga, tudo mais, e ela resolve adotar o menino, né? Então, no começo é muito difícil, porque ele foge várias vezes da casa dela, mas depois ela vai criando uma relação com ele, assim, um vínculo com ele, né? E ele vai melhorando. E aí ele depois estudou, fez pedagogia, foi para a França, fez pós-graduação lá, e hoje ele trabalha com delinquentes. Então, isso aí seria um exemplo, assim, simples da Socin, uma mulher que era uma pesquisadora, né, e se interessou pelo caso. Então mostra, no caso aí tudo bem, não era um assediador pessoal dela, mas ele era considerado um assediador social, claro. Tá certo? Kátia, tem um filme, né, sobre ele. Tem um filme, se eu não me engano, é Roberto Carlos Campos. É ele mesmo. Foi tem o livro, filme, né? E não sabia, que legal que tem um filme. Tem um filme muito bom. O livro foi o que ele escreveu, ele próprio. O livro que ele escreveu, né? Alguma coisa nas estrelas. Eu não me lembro bem o título. Na holoteca tem. Fizeram um filme sobre ele. E hoje ele tem uma instituição que ajuda, né, esses adolescentes problematizados. Quer dizer, serviu para ele e ele está ajudando os outros, né? É uma pessoa que retribui socialmente. Mas eu queria te perguntar, na paradoxologia, na página 54, que tu falasse um pouquinho sobre esse paradoxo do abertismo consciencial, que quanto maior o abertismo consciencial, maior é a autodefesa cosmoética. Queria que tu explorasse isso aí. Isso daqui também eu já ouvi muito nas tertúlias do professor Valdo, sabe, Miriam? Então ele fala assim que a pessoa, quanto mais ela se abre, mais ela interage, mais ela é transparente, ela é autêntica, ela é neofílica, mais isso daí vai melhorando a questão da defesa dela cosmoética, porque a tendência da pessoa é ela fazer o movimento contrário, né? Ela se fechar, ela se isolar, ela começar a arrumar uma série de defesas. E aí o que ele mostra é que é justamente o contrário que a pessoa tem que fazer, né? Quanto mais ela se abrir, ela passar por exposições, daí o valor da consciência cobaia, de uma série de outras atividades, entendeu? Que é isso que vai ajudar ali a ir fortalecendo esse holopensene da cosmoética pessoal, e não o contrário. Então, o movimento que, em geral, instintivamente, a gente tende a fazer é o contrário, né? É da defesa, de arrumar defesas mais intrafísicas, psicológicas, a defesa através do grupo, dos pares, alguém que proteja, alguém que é o costa quente, não é assim que acontece? E aí a questão é o contrário, é a assistência, é o abertismo, deixa vir e aguenta firme, mas vai começar a superar. Ótimo. Quanto mais a pessoa foge dos assediadores, mais eles vão atrás, não é? Mas é mais ou menos quando eles dizem, quando encontrar um bicho feroz, não corre, porque quanto mais correr, mais ele corre atrás, fica quieto. E aí o problema é que a pessoa não resolve, né, a problemática. Sim. Então ela vai ter o escondimento. É igual o ladrão, o bandido, ele está sempre fugindo, porque ele não acerta a situação. Não encara de frente, né, Kátia? E também que tu falasse um pouquinho sobre esse antagonismo interassistência pública versus interassistência de bastidor, que tu desse alguns exemplos em relação a isso. Porque a interassistência pública é uma coisa que dá muito ibope, então as pessoas, elas... quer ver um exemplo bem prático? Agora, com a questão da África, tem muita gente que pergunta assim: eu quero ir dar aula na África. Aí a gente fala assim: não, mas por enquanto não tem docência lá. A atividade que tem é distribuir livro, fazer TENEPS, ou doar energias lá para quem não é tenepsista. Não, então quando tiver aula lá para dar, você me avisa. Isso é um exemplo típico, entendeu? Assim, se não for a sala de aula, para mim isso não vale muito a pena. Para que eu vou pagar uma passagem cara, atravessar o oceano, para ir lá distribuir livro, fazer TENEPS?
entendeu? Quer dizer, tem bastidores que são mais importantes, né? Ah, porque eles eu preparam determinadas situações de futuro. Eu acho Mas que sem o bastidor, a situação de futuro ela não acontece. Na questão da interassistência, acho que o bastidor ele tem um peso maior, né? Então a gente vai vendo questão de OFIEX, depois de Central, é tudo bastidor, né? De resgate na baratrosfera. Ninguém vê, ninguém sabe, né? Só quem... próprio infiltrado, né? Infiltração cosmoética. Obrigada, Kátia. Kátia, boa tarde. Na página 54, você, em interaciologia, você tem uma interação de retroassistidos neoauxiliares. Você poderia ampliar esse fato? Olha, esse daí é aquela condição, né? É um pouco parecida com aquele da fatologia que o pessoal perguntou bastante. A transformação dos assediadores pessoais em assistentes gerais, né? É parecido, é parente, né? Mas aqui, muitas vezes, né, aquela pessoa que pensa assim, um médico. Aí o médico ele tem aquele paciente que tem aquela doença, né, crônica, então ele está sempre atendendo aquele mesmo paciente. Muitas vezes aquele paciente, se ele se cura, se ele tem uma melhora significativa, depois ele vai fazer algum tipo de atividade dentro do ramo desse médico, né? Isso é muito comum, né? Então, às vezes, o paciente, depois ele vira um assistente daquele médico. Então, seria o... Então, muita gente, por exemplo, né, que um assistente resgata da baratrosfera, depois é quem vai ajudá-lo em alguma situação. Ok. Agora, Kátia, na fatologia, no final da 5ª linha. Não, desculpa. É na efeitologia, página 54. Final da 1ª linha. Você poderia ampliar e exemplificar o efeito da acumulação da doação energética na autoblindagem? Porque a condição do holopensene ela é feita em camadas, né? Então, a repetição leva ao fortalecimento de um determinado holopensene. Um paralelo que a gente pode fazer aqui é com o hábito. Então, se você tem o hábito de, vamos supor, praticar exercício físico, aí você repete aquilo, repete, depois parece que quase que automaticamente você vai lá e faz o exercício, né? Então, aqui é a mesma coisa, assim, você vai acumulando essas camadas de energias benéficas, energias interassistenciais, energias que muitas vezes são energias dos amparadores, e isso aí com o tempo vai criando um padrão energético que ele é incompatível com determinados padrões maléficos, e isso vai gerando uma autoblindagem natural. Então, não é que a pessoa ela vai ficar ali, tipo, totalmente, né, isolada energeticamente. Se ela quer, ela abre, mas se ela não quer, ela já tem essa autoblindagem natural. E também na interaciologia. Na 1ª linha, na página 54, ela né, pede, é uma teletertuliana, se você pode esclarecer a interação mega-fraternidade-refratariedade. Isso daí é bem... Você pode ver isso bem no dia a dia. Chega uma pessoa que ela está bem braba, assim, né? E começa a berrar com você, te insultar, etc. e tal. Se você conseguir manter o autocontrole, pensar bem dela, né? E tratá-la de uma forma educada, é muito provável que você não vai assimilar nada das energias negativas que ela está ali emanando contra você, e você ainda pode, quem sabe, anular esse comportamento que ela está tendo, né? Então, isso daí o que acontece? Se a pessoa entra no emocionalismo, na irritação, na raiva, né, no desprezo e outras emoções do gênero, a tendência dela é baixar o padrão energético e ela se afiniza, né, com aquelas energias antipáticas,
e ela entra na onda dos assediadores e do assédio. Agora, se ela consegue manter esse padrão mais fraterno, de maior compreensão em relação ao outro, isso daí vai mudar totalmente a situação. Ou seja, ela não vai se deixar vitimizar naquele contexto. É a mesma coisa, se o cachorro vem te morder e você começa também a ficar alterado, aí que o cachorro morde mesmo. Agora, vem um cachorro te morder e você consegue ficar tranquilo, conversa com o cachorro, manda energia positiva para o cachorro, aí às vezes dá alguma coisa de comer, que o cachorro está com fome. Pronto, né? Conseguiu se sair bem da situação. Tá certo. Tânia, Mega fraternidade, gente, não quer dizer assim, a pessoa ser banana, boazinha, não é isso. Ela pode agir energicamente, né? Até com um tom de voz mais forte, tudo, mas ela não está contra o outro. É esse que é o ponto de diferença. Porque qualquer coisa que venha contra nós, a nossa tendência é rechaçar, e isso ir com uma dose de emoção negativa junto. Então, uma condição é você rechaçar, mas você não reagir negativamente à situação. Né? E não pode. Outro dia eu li essa terminologia, eu não conhecia, assim, nunca tinha lido sobre síndrome da mosca morta. Né? Achei ótimo. Não pode ter. Né? Vamos lá? Kátia. Oi, Tânia. Na página 55, nas condutas, o item 5. Como é que é essa defesa? A defesa da interassistência seguinte, isso aqui foi um princípio também que eu aprendi nas tertúlias, que é o seguinte: uma assistência não pode anular a outra. Então, você tem que ter uma agenda organizada de modo que uma atividade, uma ajuda que você vai prestar, ela não pode deixar você esgotado a ponto que você não vai conseguir exercer as demais atividades. Então, você tem que dosar essa interassistência que você faz no estofo, no seu, digamos assim, limite holossomático, porque senão você dá muito numa assistência e na próxima você já não tem mais nada para dar. Sabe aquela condição, Tânia, que o professor Valdo falava, assim, que é melhor você ter 5% de energias todos os dias, do que um dia você tem 90, e outro você tem 30, e outro você tem 70? Isso é inteligência, né? Evolutiva, né? Você ter essa capacidade de ter sempre possibilidade, né? De ajudando. Então, assim, pensa um médico, né? O médico vai dar plantão vai dar um plantão 24 horas, 7 da manhã até 7 da manhã do dia seguinte. Ele tem que conseguir administrar ali o holossoma dele, as condições intrafísicas, para ele dar conta de atender todo mundo que vai aparecer nesse período. Porque se ele se envolve demais com alguns pacientes, quando chegar às 4 horas da tarde, ele está acabado, ele não vai conseguir mais dar conta. Então, tem que ter uma parcimônia nesse sentido. Por mais que a pessoa queira, tem que ver, não, mas ainda tem aquela outra assistência, aquela outra. Então, ela não pode esgotar tudo nas iniciais. Então, ok, muito obrigada. Nada. E parabéns pelo enfermeiro. Marca registrada da Capitânia. Quer perguntar? Kátia, aí mesmo na condutas, na página 55, você pode falar um pouquinho do número 8? Disponibilidade? Disponibilidade. Espaço mental em constante ampliação voltado à interassistencialidade. Porque é aquilo que a Dulce estava falando, né? No nosso caso, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. A gente ainda tem uma certa demanda egóica. Então, a gente tem que conseguir atender essa demanda pessoal e a demanda interassistencial. Mas a tendência tem que ser desse espaço mental, de você pensar no outro, pensar nas assistências que você realiza, nos problemas que você pode participar para tentar ajudar com o seu conhecimento. A tendência disso é de aumentar. Então, pensa uma criança, né? A criança ela é bem egocêntrica. Então, tudo é para ela, tudo é a necessidade dela.
Ao passo que a criança ela vai crescendo, amadurecendo, ela vai conseguindo interagir mais com o mundo, com as pessoas, com os outros, e ela vai saindo de si. Então, acho que o movimento evolutivo ele faz esse percurso também, né? Então, chega num ponto que a gente vai deixar de ser criança evolutiva e a gente não vai ter tanto preocupação com as nossas necessidades. A gente vai estar mais autossuficiente, mais bem atendido, menos carente, e com isso você fica mais disponível para o externo. Ficou claro? Sim, sim, claro. Outra pergunta aqui na trinomologia, o trinômio, automotivação, trabalho, lazer, aplicado à interassistencialidade. Aqui dentro da autodefesa cosmoética. Ah, sim. Então, isso daqui é porque chega naquele ponto, né, que até ontem eu fiquei pensando, né, ontem foi engraçado, porque na TENEPS me veio de novo, eu fiquei pensando assim, no verbete de ontem, da questão da amizade lá, da fraternidade, aí fiquei pensando assim, quando dois serenões intrafísicos se encontram, como será? Será que eles vão ao restaurante? O que eles conversam, né? Eles vão tomar chazinho? Como que é esse daí, né? Então, eu fiquei pensando nisso. E eu acho que é justamente essa condição daqui. Quando chega nesse nível em que a pessoa ela não tem uma necessidade de refazimento. Então, o que eu também já observei, e isso já foi falado também, é que antes da pessoa dominar a higiene consciencial, ela não consegue vivenciar esse trinômio daqui, automotivação, trabalho e lazer. Então, esse é um trinômio, em geral, que a pessoa consegue aplicar depois da desperticidade. Por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha uma boa rigidez pensênica, tudo mais, a explicação que eu já ouvi em tertúlia é que se o holopensene geral, coletivo, tiver muito conturbado, se a pessoa não souber fazer algumas técnicas energéticas de autoblindagem e tudo mais, ela inevitavelmente ela vai ser contagiada, né, por esse padrão assim, negativo que tiver lá no momento. Então, fica muito difícil ela conseguir essa vivência da automotivação, trabalho e lazer, porque alguma hora ela vai ter que se desconectar um pouco, se recolher, ou fazer algum tipo de atividade de higiene mental para ela conseguir manter o nível de equilíbrio. Então, esse daqui, eu acho que também vai num crescendo, né, da pessoa que ela já não tem mais essa necessidade de espairecer. Ela pode estar o tempo todo envolvida em questões conflituosas, né, de ajuda ali em situações dramáticas e difíceis, mas ela tem motivação e ela consegue manter ali a homeostase. Não sei se ficou claro. Ficou. Aqui, oi, todo mundo. Já que você falou do serenone, eu estava pensando em algo parecido, mas em relação a essa embriologia, na autodefesa cosmoética avançada, estava pensando como será a autodefesa cosmoética avançada de um serenão. Você tem alguma ideia? Não, isso daí é só o que eu já ouvi mesmo, né? O professor Valdo falar, o que tem no Homo Sapiens Pacíficos, na enciclopédia, né? Mas assim, eu ter contato direto para saber como é que é, isso aí realmente eu não sei não. Eu sei teoricamente, né? Ok. Aí, na página 54, paradoxologia, o paradoxo de quanto maior o abertismo consciencial, mais autodefesa cosmoética. Pode explicar um pouco mais? Isso daqui é porque assim, ó, quando a pessoa ela quer se defender, a tendência dela é dela se fechar e dela se armar de todas as maneiras, né? Seja com aparato, seja com pessoas, seja tentando mudar as leis, ou seja, ela vai dar um jeito de externamente criar uma defesa. E aqui é justamente o contrário. Se a pessoa ela quer criar uma defesa, ela tem que se expor mais. Ela tem que ser mais transparente, ela tem que interagir mais. Isso é que vai dar a condição assim dela enfrentar as situações,
os assediadores dela, e vai criar um autofortalecimento. Então, aqui quanto mais a pessoa fugir, menos defesa ela vai ter. Quanto mais ela enfrentar, mais ela pode, assim, pagar um precinho, né? Precinho, mas depois... Entendeu? O próprio posicionamento dela de encarar ali a situação que for, isso daí já é um posicionamento cosmoético, entendeu? Porque o que nos acontece não é por acaso. A gente está sempre voltando ao local do crime, só que a gente não tem uma memória muito boa. Então, a gente muitas vezes acha que a gente é a vítima da situação. E não é. Muitas vezes é o próprio holopensene que nós temos que faz com que a gente caia naquela mesma situação. Por causa dos nossos valores, da nossa ética, nossas ações do passado, nossos acompliciamentos. Né? Mas aí, como às vezes a gente está numa outra vida, a gente fala, nossa, mas olha isso aqui acontecendo comigo, eu vou cair fora disso daqui. Não, e aí tem que ser um movimento contrário. Seja lá o que for, vou ficar firme, vou bancar. Na fatologia, na penúltima linha, transformação dos assediadores pessoais em assistentes gerais, como funciona? Como você pode transformar um assediador em assistente geral? Porque o assediador, em geral, né, ele vem cobrar alguma coisa, né, que a gente não fez, que a gente fez mal feito, e outras situações aí. Então, a pessoa, como que vai transformar? Vai transformar fazendo assistência. Não tem outro jeito. As pessoas que mais te incomodam são as pessoas que mais merecem a sua atenção. Isso não significa que você tenha que viver com a pessoa embaixo do mesmo teto, que você tenha que passar o final de semana com a pessoa, porque às vezes a gente não tem gabarito para isso, né? Então também tem muito disso. Mas é aquela história, começa nas pequenas ações, não pensar mal, né? Colocar a pessoa naquela... Quem faz TENEPS, fazer aquela revisão cosmoética, mandar as melhores energias, e por aí vai, coloca a pessoa na TENEPS, tenta não prejudicar a pessoa, porque às vezes também assim... A gente está numa posição que se bobear, você prejudica aquela pessoa de novo, entendeu? Então, isso daí que eu acho que são ações assim que no dia a dia vão levando a pessoa a transformar esses assediadores. E, de novo, muitas vezes a pessoa está num trabalho, aquele trabalho é muito difícil. Por quê? Porque aquele trabalho tem muita gente que é assediador nosso do passado. Mas se a pessoa ela não aguenta e fala, não, eu quero mudar, não importa, ela vai cair no outro trabalho, é igual o relacionamento, né, que não funciona. Em vez da pessoa se consertar, ela quer trocar a situação externa, né? Então o casamento não deu certo, aí passa para outro. Mas tem que ver o percentual de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Então, trabalho é a mesma coisa. A pessoa está no trabalho, ela não gosta, ela vai para outra, ela não gosta, vai para outra, não gosta. Então, muitas vezes, não é o problema dos trabalhos, é alguma dificuldade que ela tem de interagir, né, com um perfil de pessoas, e não importa para onde ela vai, ela sempre vai ter problema, né? E aí o que falta? Então, falta isso, esse movimento de sair da autovitimização e partir para uma condição mais de assistência, mais interassistencial. E isso, às vezes, pode ser numa relação totalmente invertida. É o filho ajudando os pais, é o funcionário ajudando o chefe, entendeu? É o mais pobre ajudando o mais rico, sabe? Que aí, se a pessoa entrar por um lado de justiça, não, mas você é meu pai, não, mas como que o meu chefe faz isso comigo? Não, você tem que entrar na relação consciencial, né? Quem é mais lúcido, né? Quem tem mais possibilidades de ceder, de ajudar, de contribuir. Agora, a única condição é a questão da pessoa saber os autolimites, porque eu também já ouvi várias vezes assim, não, nesse caso a pessoa não tem condições de ajudar, então é melhor ela se abster, ela se afastar, ela sair, porque às vezes a pessoa também ela quer consertar um mega assediador, sendo que ela não dá conta nem
das formigas que entram na casa dela, entendeu? Aí é uma falta também de autocrítica, exatamente, para ver assim, não, isso aí é muita areia para o meu caminhão, não dou conta não. Então, realmente, nessa situação, os incomodados que se retirem, entendeu? Essa da muita areia para o meu caminhão, tem relação com o princípio, isso não é para mim? Ou não? Não, isso não é para mim, geralmente é usado para você priorizar o prioritário, né? E você dispensar aquilo que é secundário. O muita areia para o meu caminhão é a pessoa, aí no caso, acho que até aproveitando que a Dulce falou de megalomania, ela se enxergar, né, na medida que ela tem, no gabarito que ela tem, ela vê, não, essa situação eu não dou conta. Se eu entrar nisso daí, eu estou colocando os pés pelas mãos. Eu não tenho estofo, eu não tenho holossoma, eu não tenho histórico, eu não tenho saúde, eu não tenho atributos suficientes para enfrentar essa situação. Então, muita gente, por exemplo, é muito idealista, né? A pessoa entra numa profissão e ela acha que ela vai mudar o mundo, né, através de na empresa, na repartição, no local que ela trabalha. Ela começa a ver um monte de coisa errada, ela fala assim, não, mas eu vou... Aquela coisa, síndrome do salvacionismo, eu vou dar jeito nesse local. Ou se casa lá com uma pessoa super complicada, não, mas eu vou mudar essa pessoa. Vou mudar. Isso acontece muito com gente que fica apaixonado por drogadicto, né? Não, eu vou tirar a pessoa das drogas. A pessoa não tem noção o que é lidar com um drogado crônico. Hã? É a pessoa que tem síndrome do herói? Síndrome do herói, síndrome do salvacionismo. Então, isso é uma ilusão. A pessoa não sabe onde ela está se enfiando. Entendeu? Então, para fazer algumas ajudas, a pessoa tem que ter muita técnica, muito gabarito. Para começar, não pode nem se envolver emocionalmente com aquilo. Então, ficou muito apaixonado por aquela causa, aquela pessoa, não, eu vou... Não vai, aí que não vai mesmo, que aí assediador vai entrar e joga tudo no buraco. Isso que a colega falou a necessidade da autocriticidade cosmoética, né? Então, daí entra também a abnegação cosmoética, né, que você colocou na fatologia. Você poderia comentar? No final da terceira linha. Porque assim, a assistência geralmente é tipo videogame, né? Você vai, aí no começo você passa uma fase, aí você já domina aquilo, aí você fica feliz, né? Isso aqui eu dou conta, mas o grau de dificuldade vai aumentando. E parece que vai chegando num ponto que vai sendo mais exigido do assistente, né? E para o assistente entrar em alguns tipos de assistência, ele tem que começar a abrir mão de certas coisas, fazer alguns tipos de sacrifício. Não é aquele sacrifício religioso de você sofrer para você evoluir, não é isso. Mas, então, por exemplo, quer ver uma condição assim, que para gente que gosta de escrever, acho que é um exemplo bem ilustrativo. Na época lá que o professor Val estava escrevendo o conscienciograma, mas estava com muita demanda administrativa no IPC, ele engavetou o livro, falou, temporariamente não dá para eu me dedicar como eu gostaria para escrever esse livro. E eu vou me dedicar à demanda administrativa, né, e de dar aula que tinha no momento. Isso é uma abnegação cosmoética, pensa só, né? Será que entra também, por exemplo, né, acho que a Dulce comentou um pouco, quando a gente tem alguém que a gente tem uma certa dificuldade, a pessoa é difícil de lidar. Então, ver com um olhar de assistente, de amparador, ao invés de, né, se afastar da pessoa também, né? Isso aí é uma técnica desafio, excelente, né? Exatamente. Tá. Queria entender a relação, daí na sequência tem as descobertas e invenções assistenciais, a relação com o tema. Porque pensa só, né? Você criar uma técnica, uma paratécnica aqui que vai ajudar um monte de gente. O próprio conceito de cosmoética é uma outra forma de você abordar toda a questão da moralidade, não é verdade? Da ética, é uma outra abordagem, muito mais ampla, não é?
E isso daí, então, algumas invenções, algumas criações. Pensa só a técnica do estado vibracional. Né? Então, de onde surgiu isso, a fonte que surgiu isso, a consciência que inventou isso. Isso daí, puxa, é uma coisa que ajuda todo mundo. É a mesma coisa de um pesquisador que ele inventa uma vacina, ele descobre uma vacina e consegue erradicar um tipo de doença. Então, pensa assim, o retorno disso em termos de assistência que a pessoa vai ter. Eu pensei que houvesse relação, entendi o que você falou, eu pensei que tivesse relação com o efeito, num item da efeitologia, o efeito da autodefesa cosmoética na ousadia evolutiva. Né? Eu pensei que tivesse relação na invenção, quando você vai publicar uma invenção, de certa forma tem talvez apoio extrafísico, né, quando é cosmoético e assistencial, o efeito da autodefesa, mas tem como a condição funcionaria pessoal. Isso? Então, quer ver uma condição pessoal que é bem conhecida? A questão da teoria lá da evolução do Darwin, né? Então, ele, com a teoria dele, ele mudou todo um pensamento religioso, tudo. E aí, se você for ler, você vai ver, pensa só, a magnitude disso, mas, ao mesmo tempo, o impasse, às vezes, da pessoa, porque ela vai contrariar pessoas próximas, ela vai contra uma sociedade que ela está inserida, ela vai perder alguns pares, né? Então, tem que ver isso daí. E essa ousadia cosmoética, essa semana, acho que foi essa semana, nas revistas dessa semana, saiu lá um depoimento de um médico, né, que está ajudando no ebola lá na África, né? Parece que ele já foi em 18 missões humanitárias. E quando ele começou a trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, os amigos dele falavam para ele: não, que loucura, não vai nisso não, é muito perigoso, é isso, é aquilo. Então, isso que eu falo da ousadia cosmoética. Ele já deve ter um nível de autodefesa cosmoética que ele vai para esse fim de mundo daí, né, se envolve com essas doenças, epidemias, dificuldades que tem nesses países, e ele se sai bem. Imagina, 18 missões humanitárias? Bastante, né, gente? Nossa. Então, isso daí é um exemplo clássico. Pessoa que é ousada, mas que ela não é ousada, digamos assim, sem responsabilidade, né? Ela tem um background, ela sente uma autoconfiança e ela deve ter já um nível de autodefesa energético, cosmoético, provável que tenha até macrosoma, né? Uma boa hipótese. Agora, Kátia, na crescendologia, você pode comentar o crescendo comportamentos interpresidiários, comportamentos autolibertários? Essa pergunta vem da nossa amiga da Alemanha. Que legal. Olha, então, comportamento interpresidiário é justamente esse comportamento do acompliciamento, de fugir às responsabilidades, de pensar mal dos assediadores, de negar assistência para quem você não gosta. Comportamentos interpresidiários, né? De não se posicionar em determinadas situações para se economizar politicamente, porque aquilo vai dar uma rebarba muito forte. E comportamentos autolibertários seria justamente o contrário disso, né? Que é justamente a proposta do verbete. Do verbete. E também na parafatologia, na página 53. Na final de segunda e terceira linhas, você poderia comentar a autoblindagem energética natural e o campo energético instalado permanentemente? Isso daqui, então, é justamente... Olha, eu tive assim mais convívio com o professor Valdo no holociclo, né? Então, isso daí você, no dia a dia ali com ele, você observava que ele tinha quase que como se fosse uma nuvenzinha que anda com ele junto. Esse é o campo energético pessoal instalado permanentemente.
E que isso, geralmente, já é um sinal dessa autoblindagem energética natural, né? Então, essa autoblindagem, assim, o nível da cosmoética da pessoa vai aumentando. Vamos traduzir o que seria essa cosmoética, assim, para, né, esmiuçar isso assim, mais fácil. Seria, por exemplo, o nível de coerência da pessoa, de autoridade moral, de verbação, de força presencial, de ortopensenidade. Então, isso tudo vai criando uma condição que a pessoa chega num ponto que é igual água e óleo, não mistura, entendeu? Então, ela pode estar no pior dos ambientes, mas aquilo dali é incompatível com ela. Então, não dá ressonância, aquilo não tem afinidade, né? Não tem liga. Não tem liga. Não tem pega. Não dá pega, né? Não tem onde... Não tem a fissura, né? Que você estava falando. E é bom a gente fazendo esses testes pequenos, né, no dia a dia. Eu acho que todo mundo, os voluntários que se tornam docentes, que se tornam itinerantes, as pessoas que começam a praticar TENEPS, isso é visível, né? A pessoa vai vendo no dia a dia dela. Não, desculpa, fala. Assim, que ela vai ficando mais invulnerável, né? A algumas situações. Não, é interessante a gente observar, não sei o que vocês pensam, mas assim, às vezes vendo programa de televisão, alguma discussão, algum debate, e às vezes as pessoas se descabelando por um assunto que para a gente aqui, em termos de paradigma consciencial, já é tão bobo, tão pequeno, a gente não perde mais tempo com aquilo, não pega mais a gente já está naquela linha do isso não é mais para mim. E você vê, assim, às vezes as pessoas ali no embate, num problemão com aquele assunto. E claro, né, abordando de maneira bem limitada, assim, às vezes bem equivocada, né? Aí você... Exemplo ótimo isso. A pessoa não tem mais conflito com aquilo, não tem problema. Aquilo já superou. Superou, né? E eu penso que nesse sentido a TENEPS ajuda demais, né? Bem sério. A TENEPS é um divisor de águas. Kátia. Oi. Oi, estou aqui em cima. Eu queria te perguntar, ali na página 54, você trouxe em efeitologia e em binomiologia 2 assuntos que eu queria que você falasse mais. Tá. Na terceira linha de efeitologia, você tem ali o efeito das vidas sucessivas interassistenciais nos resultados da vida humana atual. E aí, lá embaixo, em binomiologia, o primeiro binômio que você falou do desassombro cosmoético. Você pode falar dos dois? E aí, a questão do estofo para acessar as retrocognições? Então, olha, Fabiana, um exemplo assim, pensa só quando você vai fazer um curso de campo e você fica lá 3 dias, né, alguns dias fazendo assistência, ou você que cuida do serenário, né? A pessoa fica lá vários dias assim naquele experimento. Não dá um resultado? Nossa. Agora pensa isso, amplia isso para vidas. Em vez de ser dias, ser vidas. Transforma esses dias em vidas. Em vez de ser 3 dias de serenário, ou 5 dias, não sei, 5 vidas. 3 dias de acoplamentário, 3 vidas. E por aí vai, né? 3 dias de SCP-2, 3 vidas. É uma enorme cosmovisão. Então, se a gente vê assim que aqui no dia a dia, a gente fazendo, a gente sente diferença, não é verdade? A própria condição da TENEPS mesmo. Então, dia após dia, mês após mês, ano após ano, a gente vai sentindo diferença, né? Agora, pensa isso ao longo de vidas. Aí, por isso que muita gente acha, puxa, mas essa pessoa veio assim, veio assado. Não, teve muita relação anterior, né? Muitas galáxias passadas. Então, esse médico aí, né, do Sem Fronteiras, lógico que ele não está fazendo isso pela primeira vez, né? Agora, fala também sobre o desassombro cosmoético na autodefesa. Então, esse desassombro cosmoético é a pessoa que ela não tem medo de nada, né? Por quê? Porque ela não tem nada a esconder. Então, em geral, determinados receios, vacilos que a pessoa tem, é porque tem uma ponta ali de
de autocorrupção, de anticosmoética, e ela sabe que se ela entrar naquilo ali, ela vai rodar, entendeu? Então dá aquele frio, assim, né? Então essa condição, assim, da pessoa pensenizar cada vez mais correto, de forma mais retilínea, de forma mais benigna, e isso vai levando a pessoa a não temer mais nada, sabe? E ela enfrentar mais as situações. Sabe que eu acho que o nosso nível agora é mais de mapeamento parapsíquico. Eu vejo que o intrafísico, aos poucos, as pessoas aqui, o estudo da própria conscienciologia vai ajudando as pessoas a dominarem. A cosmoética, aos poucos, vai ampliando. Todas as questões intrafísicas vão ficando menores e o mapeamento parapsíquico é que vai ficando mais sério. E aí você falou do serenário, laboratórios, dinâmicas. Nota a diferença. Cada semana do seminário, dá para contar uma história em termos de reciclagem. Sabe? Sim. Então, tanto para quem são os professores, para quem é da equipe, para quem são os participantes, uma coisa é você fazer um curso de campo, outra coisa é fazer 5, outra coisa é fazer 10, outra coisa é fazer 30. Mensal, né? Totalmente diferente. Muito bom, obrigada. Tertúlia também e verbete também. A tertúlia, só vai complementar, a tertúlia eu uso hoje como técnica. Eu acho que é fantástico as tertúlias, e para desenvolver o parapsiquismo, além das dinâmicas e laboratórios, olha, para quem não tem o hábito, vale a pena. E a verbetografia para desenvolver a ortopensenização. Está dando um chiado. Depois troca o seu microfone, Fabiana, para você participar mais. Agora, em parafatologia, página 53, não sei se você já comentou, sobre você poderia comentar autoblindagem energética natural, e você já respondeu essa, né? E o campo energético instalado permanentemente, foi isso que você falou do professor Valdo, né? Então já foi. Agora, na principiologia, poderia... Agora, um outro aspecto, desculpa, Dulce, da autoblindagem natural, o que vem antes também, o macrosoma avançado, né? Sim. Claro. E sobre a principiologia, você poderia explanar o princípio "isso não é para mim"? Isso não é para mim, foi um princípio que o professor Valdo adotou desde que ele era adolescente, que parece que ele recebeu numa psicografia, e que ele não deveria se envolver em determinadas atividades que os colegas dele, assim, da mesma idade, faziam, né? Então, devido ao nível de responsabilidade dele, com o que ele vinha fazer nessa vida, o gabarito evolutivo, então, algumas coisas, apesar dele estar ali naquela faixa etária, aquilo não condizia com o perfil dele. E aí ele adotou esse princípio, isso não é para mim, de eliminar tudo aquilo que fosse, digamos assim, atrapalhar, ou que fosse fazer ele perder tempo com coisas secundárias diante daquilo que ele poderia fazer, né? Esse princípio realmente é muito bom, né? E caso a gente não tenha definição ali, não, isso não é para mim, porque muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Puxa, mas aí é bom fazer essa pergunta, né? Isso ainda é para mim? Será que isso ainda é para mim? E para a gente refletir, né, e não ficar marcando passo. Agora, né? De uma forma bem prática, o que você pode ver? Então, por exemplo, o que você faz hoje, teria outra pessoa comum da SOCIM que pudesse fazer? Então, de repente, isso não é mais para você, né? Se você puder abrir mão, porque às vezes você, como intermissivista, com mais lucidez, tendo acessado essas ideias, você pode fazer outras coisas muito mais importantes, que aparentemente podem parecer menores, né? Mas que aquilo evolutivamente vai trazer um saldo muito maior. Porque eu acho interessante esse princípio, muito bom esse princípio, mais do que interessante, é que também ele tem várias, né, a gente pode fazer várias utilizações, assim, abordagens, né? Aí tem uma que eu acho, gosto de fazer, quando dá e tudo, ao fazer essa pergunta, ao ter essa dúvida,
a gente pensar que às vezes a gente acha que aquilo, que a gente fica se achando fazendo alguma coisa, e se a gente pular fora, não só a gente vai aproveitar melhor o que a gente tem que fazer, priorizar melhor, como a gente dá lugar para quem precisa mais fazer aquilo, não é verdade? Com certeza, quem então precisa... é um negócio duplo, né? Você fica amarrando a você e a quem está ali na fila esperando a fila passar, esperando a vez para fazer aquilo que para ela é mais importante que para novidade, você, tudo. E às vezes também a pessoa fica com muito preciosismo, assim, não, mas se eu sair, ninguém vai cuidar também. E às vezes chega alguém supervalorizando, se supervaloriza, e às vezes entra outro lá que faz muito melhor, né? Isso é fato. Agora, a verbetógrafa. Em atributologia... essa pergunta vem de Portugal, Lisboa. Você poderia explicar essa seção? Atributologia? Isso daí, acho que é a Dulce aí. Não, você tá... acho que ela está perguntando a sessão, mas enfim, o que você colocou, o que eu coloquei, né? Tá bom, não é a sessão em si, né? Então, predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto ao acúmulo de energias interassistenciais. Então, essa autodefesa, para você identificar tanto em si quanto em outras pessoas, você tem que ter algum nível de parapsiquismo, não é verdade? Porque às vezes você pode olhar para uma pessoa assim e aparentemente, só intrafisicamente, você faz uma avaliação da pessoa, assim, uma subavaliação da pessoa. E se você tivesse parapsiquismo, você conseguiria ver esse nível de defesa que a pessoa tem em função dessa cosmoética já desenvolvida. Agora, essa autodefesa, você não vai comprar no supermercado, não consegue alugar, nem pegar emprestado, né? Essa autodefesa é uma construção, né, individual, que cada consciência vai fazendo ao longo das existências. E com isso vai gerando, digamos assim, esse acúmulo, essa coleção, esse reforço, né, de camadas positivas de energias, daquilo que ela pensa, da assistência que ela faz. E isso é que vai criar essa autodefesa. Então, isso é interessante. Por exemplo, eu não sei qual é a sua profissão, mas dependendo da profissão da pessoa, você entra num consultório de um médico, né, que ele já tem décadas ali de atendimento, você sente muitas vezes se aquele médico é ético, ele é correto, o ambiente é diferente, né? Assim como um escritório de um advogado, uma sala lá de aula de um professor, e por aí vai, né? Então, é justamente essa repetição de um comportamento mais, digamos assim, interassistencial, e que vai levando a formar esse ambiente pessoal, né, essa pensenosfera, que vai compor esse holopensene daquela consciência, mas defendido naturalmente, que é a condição que a gente já falou aqui, água e óleo. Então, a pessoa ela começa a ter um holopensene que não se mistura mais, que não consegue ser atingido mais por alguns tipos de energias, de holopensenes, devido à qualificação. A questão não é quantidade, é qualidade. Agora, logo em seguida, em megapensenologia, você poderia explicar sobre interassistência cosmoética, megaproteção? Então, por exemplo, a pessoa que ela quer melhorar de qualquer problema, a melhor saída é ela começar a fazer assistência. Ela tem uma doença grave. Quer ficar um pouco melhor dessa doença? Comece a fazer assistência que você vai ver, que a doença vai começar a se estabilizar. A pessoa está com um problema muito sério. Em vez de pensar só no problema dela, vai ajudar pessoas que também tenham ou problema parecido, ou algum outro tipo de problema que você tem experiência. Então, isso tudo faz a pessoa melhorar dos problemas que ela tem e desenvolver uma proteção natural. Por quê? Porque, pensa só, o planeta tem o quê? 7 bilhões de pessoas. Quantas pessoas pensam em ajudar os outros? É um percentual muito ínfimo.
Então, quem já tiver uma predisposição nesse sentido, já vai ter algum tipo de ajuda extrafísica, né? Mas não pode ser a coisa muito sectária, porque quando é muito sectária, aí fica aquela condição, não, se for dessa nacionalidade eu ajudo, se for da outra eu não ajudo, se for dessa religião eu ajudo, da outra eu não ajudo. Aí é difícil, né? Porque aí não é ajuda, aí já é uma ajuda muito particularizada, né? É igual o negócio da adoção, né? Ah, só quero se for olho azul, loiro de olho azul, não é verdade? Então você não quer adotar, você quer alguém bem específico ali, de acordo com o padrão estético que você aprova, né? Para satisfazer algum capricho pessoal, né? E a assistência está lá atrás, né? A mesma coisa também quando a pessoa vai arrumar duplista, né? Ah, é. Verdade. Tem tantas especificações. Só que é o príncipe pronto, né? Mas pegar o sapo e dar um jeito de fazer o sapo virar príncipe, a maioria não quer, né? E a pessoa... São tantas as especificações, né? Que fica quase impossível, né? Quer perguntar? Sim. Pedi para a Kátia comentar aqui sobre, na antagonismologia, o antagonismo, benignidade, acompliciamento anticosmoético. Então aqui, Simone, é bem aquela condição, né, da pessoa que ela é benigna, que ela, né, tem a questão da benevolência, mas essa benevolência ela tem que ter um limite, porque senão vira endosso sentimental. Então, se a pessoa ela é generosa, ela é boa, ela tem uma bondade, digamos assim, tem que ter muito discernimento, né? Porque senão a tendência é ela fazer um mau uso disso. Então, é aquela história do não adianta só boa vontade, né? Sem discernimento. Porque senão a pessoa ela acaba ajudando quem está fazendo mal para os outros, tá certo? Então, isso daí a pessoa tem que ter criticidade, que senão é a mesma coisa, está emprestando dinheiro para o bandido, né? Então, essa benignidade, ela tem que ser lúcida, porque senão a pessoa vai acabar entrando numa interprisão. Então, é complicado esse negócio de fazer assistência, né? Porque, às vezes, a pessoa tem um predicado, mas não tem o outro, né? E aí acaba, digamos assim, agindo mal. Você quer perguntar? Queria. Oi, Kátia. Oi. Na página 53, ali na parapatologia, na segunda linha, tem ali um item falando a sinalética energoparapsíquica de porte. Você podia falar um pouco mais? Isso daqui, Tiago, é assim, né? Eu fiquei bem impactada quando o professor Valdo falou uma vez, numa tertúlia, que ele tinha mais de 200 tipos de sinalética, né? Então, para mim, isso é uma sinalética energoparapsíquica de porte, né? Porque, imagina, a pessoa conseguir mapear 200 sinais e o que aquilo significa e saber administrar tudo isso, usar, né? Eu não sei nem se eu consigo usar meia dúzia, entendeu? Então, isso daí que é um diferencial muito grande, mas é, digamos assim, essa autodefesa auto-herdada, né? Porque a pessoa não tem mais de 200 sinaléticas e deve, de repente, até ter mais, de uma hora para outra, né? Você nem consegue. Como que você faz com isso? Você nem sabe manejar com isso, né? Tá, obrigado. Agora, Kátia, na parafatologia, na página 53, segunda linha, você poderia comentar a presença do macrossoma avançado? Então, macrossoma em geral, a consciência recebe, né? Vou falar alguns casos aqui que eu me lembro. Quando a pessoa ela cuida bem do soma, então, em outras vidas, ela acaba sendo favorecida. Quando ela tem, digamos assim, mérito, então, ela foi completista, e aí também ela acaba vindo com um corpo melhor, porque aí vai poder, né, dar continuidade, fazer uma tarefa mais desafiadora. Quando a pessoa ela tem algum tipo de mérito e também ela tem uma deficiência muito grande, então ela vem com o macrossoma para ela conseguir, digamos assim, equilibrar um pouco aquele defeito que ela tem e fazer a tarefa lá que ela vai precisar, né?
Então, agora esse macrosoma avançado, aí já são tipos assim muito específicos, né? Que envolvem questão da mental somática, do parapsiquismo. Já não é esse macrosoma basiquinho em relação a questões emocionais ou enfermidades assim, né? De retrossomas. Esse daqui já é macrosoma potente para a pessoa conseguir lidar com altas cargas energéticas, né? De amparador, de comunex avançada, de central extrafísica, aguentar ali o estofo, né, na psicosfera de assediador, bastante, digamos assim, alterado. Então, se a pessoa tem um corpo físico normal, em geral ela não aguenta essa carga, até de amparador. Isso daí, se a pessoa não tem um macrosoma ou é macrosoma de pobre, digamos assim, chega um ponto assim que você vai interagir com o amparador, mas se aquilo assim é muito contínuo, parece que você precisa de uma folga, entendeu? Porque o corpo não dá conta, né? O corpo, você, o seu holossoma não dá conta. Aquela carga é muito alta para o seu fusquinha, digamos assim, né? Você quer perguntar? Oi, Alberto. Aqui na página 54, gostaria que tu falasse um pouco na ciclologia, o ciclo das reciclagens. E depois tu me falava também nas condutas, do número 6, capacitação. Tá, então o ciclo das reciclagens é que assim, né, a reciclagem, ela geralmente é um ciclo, né? Porque a gente não consegue mudar um traço de uma hora para outra. Então, a gente vai mudando, seja a situação ou o traço. Então, vou te dar o exemplo, por exemplo, do antibagulhismo, né, que é uma prática assim, que eu tenho. Então, eu vejo, né, que, olha, eu já estou há muito tempo mexendo com um tema, praticando, mas são ciclos. Então, recentemente eu vi assim, puxa, mas olha como eu ainda sou bagulhista. Entendeu? Então, você vê que você vai fazendo superações, mas é pouco a pouco. Então, você faz o nível de superação, aí você fica contente, satisfeito, aquilo tem uma duração, né? Mas depois, quando você aprofunda um pouco mais, você vê que não, que você ainda tem traços ali que tem que ser ainda burilados, trabalhados. E aí, então, esse ciclo, sabe? É um ciclo assim que tem um começo, meio e fim, mas depois você repete, que nem a espiral evolutiva. Parece que você volta naquele mesmo ponto, mas você volta naquela mesma situação, mas você está mais lúcido, você já tem mais experiência. E eu acho que isso que vai acontecendo ao longo das vidas, né? Que a tendência nossa, pelo menos assim, eu tenho uma hipótese sobre isso, é da gente cair nas mesmas situações, né? Mas são essa repetição, essa volta ao local do crime, que nem eu falo, que se a pessoa ela for enfrentando, ela vai ficando mais forte e ela vai resolvendo mais aquela situação. Até nessa condição de transformar os assediadores pessoais em assistente, eu vejo também assim que com as pessoas parece que a cada vida a gente tem, digamos assim, um percurso que a gente consegue percorrer com elas. Mas tem um limite, entendeu? Tem o nosso limite e tem o limite delas. Quando o assistente ele é bem profissional, em geral o limite é do assistido, né? Não é do assistente. Mas para nós que ainda estamos assim nessa fase de convalescença cosmoética, de uma transição evolutiva, para deixar de ser autoassediado, para virar desperto e para, né, se amadurecer nessa desperticidade, eu vejo que muitas vezes assim o nosso fôlego também acaba. Então você está ajudando uma pessoa, mas chega um ponto que ela não dá conta mais, mas você também não dá conta mais de ajudá-la. E daí fica para outra, entendeu? Então eu acho que é isso que a gente vai se acertando vida após vida. Então no início a pessoa te odeia, depois ela
sente raiva de você, depois ela não gosta de você, depois ela tem uma antipatia, sei lá, estou inventando uma gradação aqui, tá? Até chega o ponto que a pessoa ela é totalmente neutra em relação a você, aí chega o ponto que não, que a pessoa ela já tem um nível de afeição, de afetividade, e aí chega o ponto que a pessoa convive melhor com você e vice-versa, até vira amigo, coisas assim. Não sei, eu estou inventando aqui que eu acho que deve acontecer. Entendeu? É bem esse conjunto mesmo, porque na medida que a gente vai fazer a reciclagem, a gente vai tendo uma percepção maior de quem está convivendo na tua psicosfera, né? Então aí vai identificando. E às vezes a barra pesa mesmo, do valor, né? Aí entra aquele fôlego, né, na conduta ali, que é a questão do fôlego. Ah, né? o fôlego, né? Que é o fôlego. O fôlego interassistencial crescente, porque é assistente que tem que fazer, exatamente. Que tem que fazer, né? Então, o caminhão ele vai aumentando, né? Daqui a pouco a gente começa com um caminhãozinho, daqui a pouco você tem uma carreta, daqui a pouco você tem né? Você vai a tal da tara parapsíquica, né? Então no começo a gente só dá conta de um assediador e olhe lá, né? Daqui a pouco de 2, depois de 10, depois de 20, depois de 100, depois de 500. Né? O negócio é não desistir, né? Que um dia a gente chega lá. Obrigado. Vamos lá? Agora, na coloquiologia, na página 53, é sobre aquela questão do corpo fechado. Ele pergunta se a autoblindagem comentada anteriormente seria o fator culminante do corpo fechado, ou se o corpo fechado seria patrocinado pelos amparadores da Consim. Não, quando já tem esse patrocínio aí de amparador, é porque a pessoa tem algum mérito, né? Mas esse nível aqui que eu estou falando já é da pessoa que ela tem essa autoblindagem. Essa autonomia. Né? Essa autonomia, né? É porque a autoblindagem ela é consequência de outras coisas. Ela é consequência da ortopensenidade, ela é consequência de uma forma holopensênica sadia, desse holopensene da interassistencialidade. Então, assim, não é um único fator, né? Isso é um conjunto de fatores que vão gerar essa defesa natural. Agora, professora Kátia, na parafatologia, na quinta linha, poderia comentar as autorretrocognições sadias? Então, isso daqui a pessoa, se ela começa a ter essas lembranças, né, do que ela já fez de positivo em outras vidas, isso daí acho que dá força para ela, né? Ela amplia a lucidez, ela recupera cons. E muitas vezes, assim, enquanto ela ainda não tem muita autoconfiança em si, essas autorretrocognições sadias, elas podem ajudar, né? A pessoa, ela, digamos assim, ela se autoconscientizar, né, de algumas ações passadas e que, de repente, ela pode ousar um pouco mais nessa vida. Porque se naquela época, naquelas condições, naquele contexto, ela deu conta de algumas tarefas, isso significa que agora, de repente, ela dá conta de muito mais, né? Então, como em geral a gente não tem os capítulos anteriores da novela, às vezes a pessoa também ela se subestima, né? E ela acha que ela tem menos gabarito do que de fato ela tem. E essas autorretrocognições sadias podem vir ajudá-la a, digamos assim, a ficar mais convicta dessa autodefesa cosmoética. Então, pensa só se a pessoa tem uma retrocognição que ela tem uma identidade extra, né? Ou de algumas atuações que ela teve quando ela era consciex, né, numa intermissão. Ou mesmo assim, de ações que ela fez em vidas passadas, né? Então, isso pode ajudar a pessoa a se reposicionar frente aos desafios da vida atual. Agora, a verbetógrafa, sobre a prática da mobilização básica de energias e o EV, em quanto tempo de prática pode-se alcançar o encapsulamento áurico? Isso daí eu não sei falar. Acho que é muito individual, né? Depende. Vai depender muito da pessoa. Agora, vale a pena você fazer o curso 40 manobras energéticas, os cursos da CIP, que eles estão estudando bastante essa condição daí, né, de parapsiquismo.
Mas isso daí, assim, não tem como falar, porque às vezes a pessoa já mexe a 100 vidas com energia, outra mexe a 10, uma é super dedicada àquele treino, a outra não é tanto. Então, varia muito. Varia muito. E ele pergunta se isso seria o mesmo que a autodefesa cosmoética. Não, não é não. Então, isso daí é um dos pontos. Então, tem pessoas assim, que a pessoa tem medo de assediador, então ela acha que se ela ficar mexendo com energia o dia inteiro, fica encapsulada ela o dia inteiro. não vai ter assédio, não é verdade? E às vezes ela pensa mal dos outros, então não adianta nada, porque ela faz aquele monte de EV, de manobra energética, mas ela fica com raiva, porque fica irritada, fica sei lá o quê, e acabou. Ela mesma fura essa bolha energética que ela tenta construir trabalhando as energias, né? Ela fica encapsulada numa nuvem negra de pato pensene. Exatamente, Agora, a ferbetógrafa, não consigo mais ficar sem as tertúlias diárias. Isso seria uma técnica pessoal de autodefesa cosmoética? Entendi, Dulce. Ela diz que ela não consegue mais ficar sem as tertúlias diárias. Se isso seria uma técnica pessoal de autodefesa cosmoética. E você tem que identificar o que é, né? Porque às vezes está faltando algum tipo de energia no seu holopensene pessoal e a tertúlia ela acaba sendo um posto de abastecimento energético, né? Eu posso falar de cadeirinha, porque eu frequentei a tertúlia há muito tempo, né? E realmente é um holopensene muito bom. Então, eu acho que a pessoa tem que ver, no caso, qual é a necessidade que ela está tendo, mas só não pode ficar viciada. Viciada é quando a pessoa entra em crise de abstinência, se ela não tem aquele fator, né? Então, isso aí tem que ver, porque aí se ficar viciada, aí está criando uma dependência, igual gente que fica dependente da internet, né? Não consegue passar um dia sem checar e-mail, sem entrar em Facebook, sem ficar navegando na internet, aí já é um vício, né? Então, é isso que a pessoa ela tem que cuidar. Porque, assim, tem coisas boas que, lógico, a gente quer ter contato com aquilo o tempo todo, mas isso não significa que a pessoa vá ser viciada, né? Então, isso é que tem que cuidar, e aí, se entrar nesse quadro, tem que buscar uma consciência terapia, uma ajuda externa, para poder te ajudar a pesquisar o que é que está faltando na sua vida e que o buraco está sendo preenchido com algo externo, né? E não com algo que você mesma possa se prover. Agora, de um modo geral, parece ser uma coisa que pode ajudar realmente se a pessoa mora num local que eu não sei se tem atividade. Se mora num local que não tem nada de conscienciologia, então, essa é aquela pílula. Isso daí é tudo de bom, né? Porque é a forma que a pessoa tem de interagir com esse holopensene, com as pessoas que compartilham dessa ideia, e isso daí, né, realmente aí é super positivo. Agora, Kátia, na parafatologia, a pergunta é sobre as centrais. Você poderia comentar o contato regular com as centrais extrafísicas? Porque para a pessoa conseguir ter essa interação, né, mais permanente com as centrais, ela já tem que ter um nível de cosmoética grande, mas aí, por outro lado, as centrais vão reforçar a defesa da pessoa, e por aí vai, uma coisa puxa a outra, né? A cosmoética leva as centrais, e as centrais aumentam a autodefesa. Então, seria isso daí. Agora, em Principiologia, página 54, na segunda linha, você poderia falar a respeito do princípio da omnicompreensão? Isso daqui já entra dentro dos estudos da paradireitologia, né? Então, por exemplo, tem gente que acha mais fácil entender os iguais. A pessoa ela tem muita facilidade, se ela é homem, de entender um outro homem, mas ela tem uma dificuldade enorme de entender a mulher dela, a filha, a mãe, tá certo? Então, essa compreensão ela tem que ir se estendendo para a diversidade, seja de gênero, seja de raça, seja de princípio consciencial. Então, por exemplo, tem um contrário também. A pessoa ela se dá super bem, entende muito bem o cachorro
cachorro dela, mas quando ela vai se relacionar com o chefe, ela tem um problemão, né? Então, essa omnicompreensão tem que ser geral, e aí vai chegando lá no nível da aranha, né, também, da formiga que invade a sua casa, e você não pode... Aí você é uma pessoa, assim, benévola com todo mundo, mas quando tem invasão de formiga na sua casa, você pega inseticida e mata tudo, né? Então, esse princípio aí é a questão dos estudos da cosmoética e do paradireito mesmo, o respeito aos seres em geral, não importa o perfil desse ser. Na polinomiologia, você poderia ampliar o polinômio momento interassistencial, dia interassistencial, vida interassistencial, milênio interassistencial? Então isso daqui foi ótimo quem fez essa pergunta, porque eu acho que isso aqui é a síntese do verbete, né? Essa autodefesa cosmoética, ela vai ser construída a partir dessa condição daqui. No início, a gente só consegue fazer assistência em alguns momentos. Depois, eu acho que chega aquele ponto da TENEPS 24 horas, ou da pessoa mais dedicada a alguma causa interassistencial, que ela faz o dia inteiro, né? Já tem a motivação, trabalho, lazer. Chega num ponto que não tem a folga, né? Não é que nem enfermeiro que você trabalha um dia e depois folga um dia, coisa assim, né? Ou bombeiro. Vai ser dia após dia e isso vai formar toda a vida ali interassistencial, por exemplo, um ofiexista. E vai chegar nesse milênio daí, que eu acho que é a condição do serenão, né? Não importa onde ele esteja, ele está sempre fazendo assistência. Então, acho que isso daí é um crescendo, né? Então, a gente tem que começar pelo minuto. Opa, hoje, agora, esse segundo, esse minuto. Conseguir ser mais assistencial? Mas como? Deixando de ser assediado, pensando em coisas boas, tendo ortopensenes. Já é o início. Agora, em argumentologia, você poderia comentar as condutas priorização? Então, esse daí é até um verbete, né? Que eu acho que tem um verbete, deixa eu ver se ele está aqui, que é do discernimento. Acho que é autodiscernimento máximo. Eu acho que é esse. Não sei se você tem como ouvir aí, Dulce. E que aí é interessante, porque é justamente essa condição de você colocar o bem-estar alheio em primeiro lugar, né? Então, você está sempre pensando no outro, porque a nossa tendência é se deixar, a gente pensa na gente. Então, tudo aquilo que você for fazer, for decidir, você pensar, vai ser bom para mim, mas vai ser bom para as outras pessoas também? Eu acho que isso é um condicionamento que, com o tempo, conforme a gente vai se tornando amparador, a pessoa ela vai conseguindo fazer. E aí entra no tal da autoabnegação cosmoética, né? Porque chega num ponto que, se tiver que ser ruim para ela, mas se for bom para os outros, a pessoa vai fazer. E como ela já é mais forte do que a maioria, não tem importância. Então, ela pega aquele ônus para ela, mas ela deixa a maioria bem, né? Isso muitas vezes mãe, pai, faz muito isso, não é verdade? Vê lá que vai ser bom para os filhos. A mãe gostaria de fazer determinada, sei lá, atividade. Mas os filhos também precisam daquela atividade. Então, muitas vezes ela abre mão, né? E deixa os filhos fazerem, porque não dá para a família inteira fazer. E, ou seja, beneficia os filhos e ela se coloca num plano secundário. Agora, isso daí, na maternidade, às vezes é mais fácil, mas quando não é filho é mais difícil, né? Eu acho que o verbete é o primeiro discernimento, não é? É o primeiro discernimento. É uma coisa assim, né? E esse tem, primeiro discernimento. Primeiro discernimento, né? Agora, ele pede também o item... Bom, o item 5 você já falou, que é o continuismo, mas você podia então falar o item 8, que é a disponibilidade. Não, o 5 eu falei, o 8 também. O 5 o 8 também, é verdade. O 8 é justamente assim, ó, no início a pessoa só pensa nela, depois ela começa a pensar mais nos outros. Só que depois ela pensava nos outros 15 minutos. Aí ela começa a fazer TENEPS, vai pensar 50 minutos. Aí depois de alguns anos na TENEPS vai pensar
24 horas. E aí vai, entendeu? Isso vai aumentando, né? Vai não crescendo. Vai não crescendo. É. Muito bem. Nosso tempo está esgotando aqui. Eu queria fazer um comercial pessoal, posso? É que no sábado, no Rio, vai ter um café, naquele Café Consciência. Eu vou lançar, conversar, né? É um talk show sobre o livro Vontade, meu livro, Vontade e Consciência Inteira. Então, eu queria convidar os teletertulianos ou alguém aqui, porventura, que esteja no Rio, sábado, na sede do IPC, na livraria do IPC, em Copacabana. Isso, no Centro Educacional. Eu tenho aqui o telefone, que é 21, né, 3153-7575. 3153-7574. Então, a gente vai estar debatendo, são 3 horas de atividade, a gente vai estar conversando sobre a vontade, tá certo? Pois é, então, assim, a gente fazendo um gancho, né, vamos, inclusive, eu espero que ajude a gente a ter mais autodefesa cosmoética, com certeza, claro. Vontade é fundamental. Pois é, então, pessoal, eu agradeço muito, professora Kátia, Obrigada. Aguardamos os próximos, tá certo? E obrigada aí a todos vocês, tertulianos, teletertulianos e os nossos anúncios tarísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 26 perguntas online. Temos 3 recados. Hennig, curso da Introdução à Serenologia. Dalva, curso Zefirologia. E Rômulo, acoplamentário. Boa tarde. Fazer o anúncio do curso Introdução à Serenologia, que acontecerá do dia 14 ao dia 16 de novembro, aqui no auditório do CAEC. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Unescom e o CAEC convidam a todos para participar do curso Zefirologia, que acontecerá dia 29 de novembro aqui no CAEC, com a professora Mabel Teles. Esse mesmo curso acontecerá em EAD. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de convidar todos os tertulianos e aos teletertulianos para participarem do curso acoplamentário, que ocorrerá do dia 21 a 23 de novembro, com a temática Profilaxia do Autoassédio. Então, é uma ótima oportunidade para a gente discutir, debater as ideias sobre as questões do autoassédio que levam, né, ao heteroassédio e medidas profiláticas que a pessoa pode adotar para justamente não entrar dentro do autoassédio. Os EPICONs desse curso serão Alcir Alves, Everton Santos, Felipe Mansur e Dulce Dal. Né? Um dos objetivos do acoplamentar é desenvolver a clarividência interassistencial, promover também desassédio grupal consciente e aferir o desempenho parapsíquico. Então, estão todos convidados para poder participar desse acoplamentário. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Síndico Diplomata, na especialidade Conviviologia, da verbetógrafa Rosa Cristóvão. Boa tarde a todos.